Boa tarde, professores de matemática e coordenadores das escolas da nossa querida região de Limeira. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação aqui do Núcleo Pedagógico. Hoje com o tema a utilização do GeoGebra como ferramenta digital no ensino de matemática. Eu serei hoje o seu formador, sou o professor PCNP de Tecnologia Educacional e professor de Matemática, professor Vladimir. E nós, nessa formação de hoje, discutiremos os seguintes assuntos. Faremos uma consideração inicial, o que é o GeoGebra, como criar uma conta online do GeoGebra, baixar e instalar no computador o GeoGebra, baixar também para os celulares ou tablets. Conheceremos um pouquinho sobre a interface do GeoGebra e faremos aplicações, realização de atividades dos cadernos dos alunos, o Aprender Sempre, volume 3, da primeira série, da segunda série e da terceira série. Considerações iniciais. Bom, vale lembrar que essa ação faz parte de uma das ações direcionadas ao MMR, específica para o ensino de matemática, tá? Ela visa o apoio no desenvolvimento do currículo e na melhoria dos resultados de matemática nas avaliações internas e externas. Fiquem atentos, porque serão cobrados o envio da realização dessas práticas utilizando o GeoGebra nas salas de aula. Por isso, foram convidados os coordenadores também para apoiar os professores na realização dessas atividades. Bom, mas o que é o GeoGebra? Muitos já se ouviu falar, alguns têm um conhecimento profundo, outros mais superficial, mas assim, o que é esse GeoGebra? Bom, ele é um software voltado ao tratamento geométrico e algébrico, que permite, através de uma interface gráfica, implementar diversas soluções matemáticas, usando a geometria e álgebra como ferramentas. É um software gratuito e multiplataforma, ou seja, ele roda tanto no Windows quanto no Linux, no Mac, no Android, em qualquer sistema até então muito conhecido atualmente, tá? E ele combina geometria, a álgebra, tabelas, gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação, de uma forma dinâmica, facilitar o aprendizado desses assuntos. Foi criado por Marcos em 2001, essa ferramenta maravilhosa, e para ser utilizada em ambiente de sala de aula, ou seja, é para o professor estar trabalhando na sala de aula. Uma atividade, um aplicativo muito importante de apoio ao ensino. Para você ter uma ideia, ele já foi traduzido, né, em mais de 55 idiomas, né, e usado em mais de 190 países. E existem no mundo institutos, né, universidades normalmente, que tomam, digamos assim, eles estudam formas de melhorar o aplicativo, uma vez que ele é aberto, né? Qualquer pessoa pode estar conhecendo o seu código e estar melhorando, desde que esteja dentro desse instituto e autorizado pelo seu criador. Ele permite realizar as construções geométricas com a utilização de pontos, retas, segmentos de retas, polígonos, etc. Também permite inserir funções, alterar todos esses objetos dinamicamente. Isso é muito bom, facilita muito a explicação e a compreensão dos alunos sobre esses temas. Equações coordenadas também podem ser diretamente inseridas. Nós vamos fazer atividades hoje utilizando coordenadas, que facilita muito, vocês vão perceber, utilizando as técnicas e os recursos que o GeoGebra pode oferecer. Então, o GeoGebra é capaz de lidar com variáveis para números, pontos, raízes e extremos de uma função. Como criar uma conta online? É uma opção que você pode estar usando, tá? De repente seu computador está meio cheio, os arquivos, né? Não tem muito espaço, ou seu celular também está lotado. Você pode estar utilizando a conta online e ela tem algumas vantagens. Quando você faz um cadastro, você recebe alguns benefícios só disponíveis para quem usa essa conta online. Então, como é importante, a gente vai estar falando sobre ela, né, a título de opção, ok? Então, como é que você vai fazer para criar essa conta? Você vai entrar em geogeba.org, vai abrir essa tela aqui, aí você observa lá no canto superior direito, ó lá, entrar no sistema. Você vai clicar em entrar no sistema, ok? Não esquece que
quando você abrir a sua tela, você pode estar utilizando uma conta, já que você tenha cadastrada no seu computador, esteja aberta, né? Ou do Gmail, ou do Facebook, ou de outro aplicativo que ele reconhece, tá? E aí, se você conseguir, tiver com essa conta aberta, ele vai pedir para você o seu login e a sua senha. E você vai poder cadastrar também. Ou você pode utilizar o criar uma conta, né? Criar uma conta onde você vai colocar os seus dados aí, ó. Vai colocar um e-mail, né? Vai colocar ali um nome para o seu usuário. Lembrando que esse nome ele não pode estar na base de dados, né? Tem que ser um nome diferente do que está lá. Se você digitar um nome e ele não tiver nenhum problema, beleza. Agora, se tiver, você vai ter que precisar mudar, colocar às vezes uma letra, um número, para poder diferenciar. Vai colocar uma senha e vai confirmar. Aqui tem um termo de consentimento, né? Não se preocupe, eu traduzi para vocês aí, né? Que diz o que aí o primeiro termo? Na verdade, os dois, né? Por favor, selecione apenas uma das opções a seguir. Então, na primeira opção, se você tem mais de 14 anos, né? No caso, como professor, com certeza, né? E se algum aluno, né, menor de 14 anos, estiver fazendo junto com o pai, e ele marca o segundo item. Como são os professores maiores, né? A gente está fazendo curso para professores, então li, reconheço os termos de serviço. Esses termos, se você procurar lá aí no próprio site do GeoGebra, estarão disponíveis aí também. Uma questão de política do próprio site, ok? Simplesmente criou sua conta aí. Instalando no computador, no notebook. O procedimento é semelhante, tá? Você vai entrar no site geogebra.org, ali que vai mudar um pouquinho. Ó. Ao invés de você ir lá no entrar no sistema, você vai em baixar aplicativos. Baixar aplicativos. Aqui do lado esquerdo, olha a setinha vermelha, né? Aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, né, e vai abrir essa tela aqui. Observe que tem diversos tipos de versões do GeoGebra e, digamos assim, algumas subversões do GeoGebra, né, específicas para alguns cálculos, algumas representações. Nessa formação de hoje, a gente vai focar no GeoGebra Clássico 6, tá? Esse aqui que é o atual, né? O atual GeoGebra. Ele vai envolver todos esses outros, né? Com algumas diferenças. Então, dependendo da aplicação, do uso que a gente vai fazer, a gente vai estar utilizando um. Mas hoje, nessa formação, a gente vai usar o GeoGebra Clássico 6. Quando você clicar nele ali em baixar, né, download, vai abrir essa janelinha no seu computador, se você estiver usando Windows, né? Essa janelinha aqui, ok? Olha lá, GeoGebra Win.exe. Ele é um arquivo pequeno também, 94 megas, né? Rapidinho, ele está dizendo aqui que em poucos minutos você consegue baixar, tá? E aí quando você baixar, o que você vai fazer? Você vai instalar no seu computador, naquele formato tradicional, e você vai ter o GeoGebra instalado. Logo nós vamos falar dele também. Bom, e se você estiver instalando e baixando para o seu celular ou tablet? Eu fiz no meu celular aqui, tá? Que é um Samsung. E eu vou mostrar aqui os passos que eu fiz para poder estar instalando esse aplicativo GeoGebra, né? Direto lá da Play Store, ok? Então aqui tem, você vai na Play Store, aqui, né? Você clica na Play Store, vai abrir essa tela aqui. Essa tela é super recente, então se tiver um pouco diferente, né, do aplicativo de vocês, mas todos têm que começar pelo Play Store. Vai abrir essa telazinha aqui, você vai escrever o que aqui em cima aqui? GeoGebra, né? Aí observa que ele puxa alguns GeoGebras que ele já tem instalado, né? Já tem buscas feitas, né? Então, e aí olha lá, vai aparecer esse aqui, ó. Tem a calculadora gráfica, você viu geometria, o clássico, né? A gente costuma instalar o clássico, como eu tinha dito para vocês, ok? Você vai clicar nele, olha lá, GeoGebra Clássico. Escolhi o GeoGebra Clássico. Basta você clicar em instalar. Olha lá, ele já vai, depois de alguns segundos, no seu próprio celular, né? Na sua própria área de trabalho do celular, na última, né, posição, ele vai estar instalando lá, GeoGebra Clássico. Bem simples, tá? Não tem nenhuma complicação. E a tela é muito semelhante à tela que vocês vão estar observando. Olha a tela do GeoGebra Clássico, tá? No celular, essa tela do celular. Você vira o celular, né? A posição na horizontal facilita a visualização. Então, ele é muito semelhante, a gente está observando logo logo aqui, como que é no computador. É muito parecido, tá? E aí, olha lá, a forma também de resolução, está um pouco ampliada a imagem, lógico, para pôr na tela para vocês, mas foi feita no celular, dado um print no celular, e colado aqui para vocês verem que vai ter a mesma característica, ok?
Bom, sobre a interface, né, ou interface do GeoGebra, alguns nomes que a gente pode estar falando para que as pessoas que não têm uma profundidade no conhecimento sobre o GeoGebra possam estar falando, mas o que que é que ele está falando? O que que é entrada? Né? Então vamos, o que que é essa área de trabalho que ele está falando, janela de visualização? Então vamos dar uma reforçada rapidamente, né? Então lá, quando você criou a conta, né, você abriu o GeoGebra, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Essa versão é a versão online, ok? Observa aqui, ó, tá até digitado aqui em cima, ó, geogebra.org Classic, ok? Então, como que você vai estar entendendo a cara do GeoGebra? Então, como que é a cara dele, né? Ou a interface? Então, aqui a gente tem aqui um pouco ampliado para facilitar. A gente tem algumas regiões. Então, essa região é uma região muito importante, né? É a chamada janela de visualização gráfica. É nela que muitas das vezes é representado toda a parte de desenho, gráfica mesmo. Isso se chama janela de visualização gráfica, tá? Aqui a gente tem a caixa de entrada ou janela de entrada também, onde a gente vai estar fornecendo algumas informações para que apresente, né, que apareça aqui na janela de visualização. Também a gente tem aqui em cima os inúmeros recursos, maravilhosos botões que são separados por categoria. Né? Aqui a gente observa que hoje a gente não vai usar muito pouco, né? Mas assim, em outras formações, em outros momentos a gente pretende estar discutindo mais com vocês, ok? GeoGebra, ele faz muita coisa, mas muita coisa mesmo. Por isso que vale a pena estar estudando, estar se orientando sobre as possibilidades de apoio no currículo do GeoGebra, ok? Bom, continuando aqui embaixo, a gente tem também um teclado virtual, onde a gente vai estar facilitando, né, a digitação de algumas fórmulas, algumas coisas que, por exemplo, aí, olha, aqui embaixo aqui, ó, tem o x ao quadrado, raiz quadrada, então ele já facilita para a gente, basta você clicar nesses símbolos que a visualização é simultânea, automática. Isso é muito bom, ajuda bastante. Também a gente tem aqui do lado direito, essa é uma opção muito usada também, a gente vai estar usando bastante hoje nessa formação. Ele ajuda, dependendo do que a gente vai fazer, tem uma ferramenta mais adequada, né? Mais simples, mais fácil de ser ensinada, mais fácil de ser visualizada para a compreensão de nosso aluno, ok? Também a gente vai estar usando essa ferramenta aqui, ó, chamada janela de tipos. É tipo como se fosse um sub do GeoGebra. Então tem o GeoGebra, o clássico, que engloba várias ferramentas, e essas ferramentas elas são mais específicas, né? São mais, para determinadas ações, elas são mais favoráveis, tanto na construção do conceito, né? Tanto no desenvolvimento da atividade. Então, dependendo da situação, a gente vai estar utilizando elas também. Janelas de tipos, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, prontos. Se você clicar nessa lupinha, vai abrir alguns exemplos prontos. Observa que são poucos, mas tem muito outros em outros lugares aqui dentro do site que você só vai ter acesso se você utilizar a conta que a gente já ensinou como é que constrói. Ok? Bom, aí a gente tem também essas três barrinhas extremamente importantes. Por que que elas são importantes? Porque vão estar as ações, né? As ações do quê? As ações de você fez lá o seu arquivo, gerou o seu né, GGB que chama, né? Extensão .ggb. Igual tem no Word, não é .xdoc, no Excel não tem lá .xls. Aqui é o .ggb, tá? Então você pode gravar a sua atividade como se fosse um arquivo normal, tá? Você pode compartilhar isso, tá? Olha que legal. Você pode fazer essa atividade e baixar para o seu computador para você usar offline, por exemplo. Você pode imprimir. Você vê que tem muitas possibilidades, tá? De estar realizando com esse botão de ação aí. Então vamos começar as atividades práticas. Vamos pegar o volume 3 do caderno Aprender Sempre de Matemática, do ensino médio, a primeira série, ok? Então a gente vai estar fazendo uma atividade relacionada a o quê? Construindo gráficos com coordenadas cartesianas. Uma abordagem bem interessante do caderno, tá? E ela é muito presente também em várias unidades aí, vários mesmo anos, tá? Do primeiro, do segundo, do terceiro. Faz parte de uma das habilidades essenciais a serem trabalhadas, ok? Então vale a pena a gente dar uma reforçada. Então vamos lá. A gente vai pegar a sequência de atividade 2, aula 3, calculando o valor numérico de uma função que tem como objetivo expressar a lei de formação
de uma função a partir de um problema. Então, qual problema a gente escolheu? Uma questão da AP, tá? AP de 2019, super recente aí, tá? E foi adaptada. Então, vamos lá. Uma torneira comum de banheiro consome muitos litros de águas por hora, conforme podemos observar na tabela abaixo. Olha lá, tempo 10, né? Lembrando que o tempo em minutos e o consumo em litros, tá bom? Então a gente tem aqui um problema onde você tem o tempo em minutos e o consumo em litros. Só para ilustrar o problema, ok? Então vamos lá. No tempo 10 minutos, a gente tem 20 litros. No tempo 20 minutos, a gente tem 40 litros. E assim sucessivamente. A expressão que representa o consumo de água em litros, em função do tempo, em minutos, né? Então, aqui estão os litros, aqui estão os minutos. Qual dessas expressões aqui a gente pode estar, né, determinando? Existem diversas técnicas. A gente vai usar aqui com o GeoGebra, né? Primeiro a gente vai fazer o quê? Nós vamos pôr os pontos, né? Então, lá, lembrando que sempre vem primeiro o x, depois o y. Então, 10 e 20, depois 20 e 40, 30 e 60 e 60 e 120. Para facilitar, a gente vai continuar utilizando o GeoGebra Online, tá? Então, a gente vai combinar. Sempre eu vou começar do zero. Eu vou voltar lá no comecinho, lá. Vou digitar geogebra.org, a gente vai estar entrando para mostrar para vocês passo a passo, tá? E várias vezes até fixar. Para aqueles que tiverem já entendido, tem um pouquinho de paciência, mas a gente sabe que às vezes precisa repetir várias vezes para que todo mundo consiga entender. Uma vez que não é só professores, né, de matemática que estão participando dessa formação, tá ok? Então não fiquem irritados, por favor. Vamos lá então. Entrando no GeoGebra, a gente vai usar uma outra forma de utilizar. Então você pode estar usando o GeoGebra Online, que é esse que eu estou usando agora. Você pode estar usando o GeoGebra que eu ensinei como é que instala no computador e no celular ou tablet, que é do mesmo jeito, tá? E agora a gente vai estar usando o quê? Vai mudar um pouquinho onde a gente vai entrar, tá? Para a gente poder utilizar igualzinho usa o GeoGebra instalado no seu computador, tá? Tem pouquíssimas diferenças, alguma posição de alguma janelinha, mas é exatamente do mesmo jeito, tá bom? Então, onde a gente vai entrar? GeoGebra.org. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Olha onde a gente vai entrar. Baixar aplicativos. Baixar aplicativos. Você vai baixar o aplicativo? Não. Você vai entrar em... Você vai clicar aqui. Olha a diferença agora. Tá vendo? Ali tem um botãozinho chamado Início. Início. A gente vai clicar nele, ó. Tá? O que vai fazer esse início? Ele vai rodar o aplicativo, né, de forma online, tá bom? Muito semelhante ao que roda no formato instalado no computador ou no tablet ou no celular, tá bom? Olha lá, clicou aqui, início, não pode esquecer, tá? É no início. Clicou no início, o que vai acontecer? Vai abrir a tela. Muito semelhante. Quem estiver usando a versão instalada vai ver que é muito semelhante mesmo, muito semelhante, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai... Aqui também tem uma novidade, tá? Então, atenção, por favor. Você vai clicar aqui, ó, planilha de cálculos. Toda vez que você for inserir coordenadas, convém utilizar essa planilha de cálculo, que ela facilita muito, muito a forma que você vai estar apresentando o conceito para os seus alunos. E quando você clicar aqui nessa planilha de cálculos, olha que interessante, vai abrir uma do lado esquerdo aqui, né, como no Excel, vai abrir aqui algumas células, né, linhas e colunas, né? Observa aqui, ó, as colunas com as letras e as linhas com os números. Muito semelhante a quem usa o Excel. E aí você vai fazer o quê? Como é que vai ser? Olha lá, vamos acompanhar aqui. Você vai digitar aqueles números que você tinha colocado. Que números? Aqueles lá, ó, 10 e 20, tá? Eu já chamei de ABC para simplificar, mas não precisa colocar ABC não, tá? Então, 10 e 20, 20 e 40, tá vendo? Ó, 30 e 60, olha lá, 30, 60 e 60, 120. Deu para entender? Aí o que eu faço? Ó, marco com o botão direito aperto, marco essas opções aí que eu fiz. Vou aqui nesse desenho desse gráfico, clico em análise bivariada. Olha que maravilha! Quando eu faço isso, vai plotar os pontos aqui para mim do gráfico. Ah lá, aqueles pontos lá, 10 e 20, 20 e 40. E aí como é que eu faço para descobrir a função? A função que é o que eu quero, né? Eu vim aqui, ó, é linear, porque eu percebi que é uma reta. Olha lá a função ali, ó, y igual a 2x, ou f de x igual a 2x, né? Então tá feito, pessoal. Olha que maravilha. Olha que beleza que é utilizando essa ferramenta aí. Bom,
Então, como consequência, a resposta para essa atividade aí, ó, é f de x igual a 2x. Lá tinha dado y igual a 2x, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Na representação aí no caso aí do y aí. Tudo bem? f de x e y, né? Igual a 2x foi o que a gente encontrou através, lembra, a gente estudava na faculdade, né, das regressões lá lineares e tal. É mais ou menos, né? Na verdade né? Porque a gente não pode falar com tanta complexidade para o seu aluno, você tem que mostrar como é que constrói, mostrar as possibilidades, né? Isso é muito bom, a utilização desse recurso para modelagem matemática, que é uma ferramenta que a gente tem que estar explorando também durante as nossas aulas. Tá ok? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Ó, lembrando que essa atividade aí está na página 80, tá? Da primeira série. Vamos lá, vamos continuar mais uma atividade, ainda na mesma página, página 80, do livro do Aprender Sempre. Agora, atividade número 3. Também uma questão da AP, caiu em 2018, semelhante à anterior. Vamos a ela. A tabela abaixo traz a proporcionalidade direta entre a grandeza y e o quadrado de x. O texto é diferente, né? Mas a construção deve ser semelhante. Olha que interessante. Aí você tem aí x e y na tabelinha. Aí você tem 1 de x e 5 de y, 2 de x e 20 de y, 3 de x e 45 de y, 4 e 80 para y. Ok? Então, qual é a função que pode ser escrita a partir dos dados dessa tabela? Então, é semelhante ao anterior, né? Mas vamos ver como é que ficaria. Então, lembrando novamente, né? A gente vai voltar lá no geogebra.org e vamos entrar de novo lá. Todo o processo, lá, baixar aplicativo, vem aqui, ó, início, clico em início, vai abrir para mim o GeoGebra, vou lá em planilha de cálculos. Lembra a planilha de cálculos? Vou estar digitando aqueles números lá, só que para isso eu vou colocar os números aqui, ó, 1 e 5, né? 2 e 20, aqueles números que estavam na tabelinha lá, estou aproveitando eles. 3 e 45, olhando lá, ó. Pus aqui um post-it para ajudar. 4 e 80, 4 e 80. Vou marcar agora com o botão direito, aperto no A1, né? Aperto, arrasto, vem lá no gráfico, ó, né? Análise bivariada. Clico aqui. Olha lá, já gera os pontos. Como é que eu faço para descobrir a função? Vamos supor que eu acho que é uma reta, né? Se eu clicar em reta linear, o que vai acontecer? Não está muito ajustada a curva, concorda? Tem a equação, mas não está muito. Vamos tentar outra função? Olha que interessante, olha que maravilha. Tentei uma polinomial, que no caso aqui deu y igual a 5x ao quadrado. Opa, observa que o gráfico, né, a curva passou exatamente nos pontos que eu queria, tá? E assim, fica muito complicado para o aluno interpretar uma construção como essa, só um pedaço da curva, só um pedaço. Com esse recurso do GeoGebra, você pode estar explicando e mostrando para ele que isso é uma parábola. Na verdade, é um pedaço da parábola, né? Ou um arco de parábola, tá? Que é a resposta lá, y igual a 5, f de x igual a 5x ao quadrado. Ok? Então, você vê que a construção é muito semelhante. E aí você pode estar explorando várias ferramentas, né? Vários recursos, várias ideias. Você pode estar abrindo discussões com eles, porque senão eles podem pensar que parábola é sempre aquela curva, né? Perfeita, né? Aquele formato, né? Parabólico perfeito, às vezes não, é só um pedaço de arco. Olha que atividade muito boa para ser discutida com seus alunos, ok? Bom, agora a gente vai estar falando um pouquinho de construir gráficos através de funções. Normalmente é o que é mais utilizado, né? A gente tem aqui na página 82, ainda no volume 1, né? Desculpa, volume 3 da primeira série. A gente tem aqui na atividade sequência 2, aula 5 e 6, esboçando gráficos de funções afim e quadrática. Tá? Então agora a gente vai estar colocando, né, no primeiro momento aqui, ó, a função polinomial do primeiro grau, a gente já viu ali pelo ajuste da curva, né, na regressão, como a gente pode estar fazendo isso. E agora a gente vai fazer o processo inverso. Antes eu digitava o ponto e obtinha a função, né? Aqui eu vou digitar a função, vou obter o gráfico e vou obter também algumas informações que eles vão estar pedindo aí para a gente, tá certo? Então, olha lá, tem os objetivos da aula, esboçar o gráfico, analisar as características. Essa parte de análise aqui é muito favorável utilizando o GeoGebra. Muito favorável, ajuda bastante, né? Você pode fazer perguntas, o aluno pode fazer testes no próprio celular dele, né?
ou no computador que eu estiver usando para estar respondendo as suas indagações aí sobre a construção da ideia de função do primeiro grau e tal. Olha que interessante. Aqui a gente tem uma questão da página 82, né? Questão número 1 aí, uma função do tipo ax mais b, com a e b reais, a diferente de zero, definida em RR, é chamada função polinomial do primeiro grau ou função afim, né? Isso a gente já sabe. A representação gráfica da função do polinomial é uma reta. A gente já percebeu pelo próprio desenho anterior, no primeiro que eu fiz, né, que a única forma de você ajustar aqueles pontos ali era uma reta, né, de uma forma. Você viu que no segundo a gente tentou ajustar para uma reta, não deu certo, né? Teve que fazer uma polinomial do segundo grau. Para construí-la, utilizamos lápis, papel e régua. Nós vamos usar o computador, né? Ou celular, ou tablet aí, para estar entendendo e estar explicando. Então, ele quer que a partir dessa função aqui, ó, f de x igual a 2x menos 3, represente graficamente essa função. Como eu já disse, isso é o que a gente geralmente mais faz, né? Quem usa GeoGebra às vezes usa mais nesse recurso aqui, tá bom? Então vamos lá? Então, de novo, né, como eu já disse para você, a gente vai começar do zero. Então, a gente vai entrar no site geogebra.org, tá? E aí a gente vai estar seguindo a sequência lá. Lembra? Baixar aplicativo, início, ah lá, início, tá ok? Ah lá, vai abrir essa tela. Será que a gente vai no caso agora, ali na janela de planilha de cálculos? Não, a gente vai direto agora aqui, ó, né, janela de entrada, né? E vai digitar a função f de x ou y, você pode estar escolhendo, tá? É igual a quanto? Quanto que era a função que eu queria digitar? 2x, 2x, olha lá, vou usar o teclado virtual. 2x, olha lá, ele vai construindo, ó, menos 3. Lembra que a dinâmica lá? Você mexeu, ó, já mudou, o gráfico apareceu. Olha que interessante. Conforme você vai digitando ali na janelinha de entrada ali, ele já vai fazendo o gráfico para você, ajustado ao que você está querendo, tá? Com isso, a gente obtém o gráfico aí, os bustos do gráfico. Eu posso estar aumentando, posso estar diminuindo, logicamente dando o que aqui para aumentar e diminuir? A gente aumenta e diminui rodando a bolinha do mouse ali, né? O scroll lock, né? Ok? Bom, agora, pessoal, a gente vai estar fazendo uma atividade do segundo ano também, tá bom? Do segundo ano. Agora o caderno continua indo no volume 3, tá? Agora é uma atividade do segundo ano. Tá? Então, no primeiro ano, a gente focou bastante em atividade relacionada à função do primeiro grau, apareceu até uma polinomial do segundo grau, mas aqui já é bem segundo grau. Observe aí, ó, representar graficamente uma função polinomial do segundo grau a partir de uma representação numérica. E a gente pode estar fazendo também a construção dela. Uma outra coisa que a gente vai estar discutindo aqui, que é extremamente importante, é compreender o significado dos coeficientes A, B e C no gráfico das funções polinomiais. Gente, no GeoGebra, esse recurso que a gente vai estar discutindo aqui com vocês vai facilitar muito isso, tá? Muito mesmo. Vocês vão ver que é bem interessante para ser usado de novo, pessoal, uma questão do Saresp agora, né? De novo, continua ainda. Vamos falar só do aprender sempre, tá bom? Volume 3. Então, olha lá. Dada a função x ao quadrado menos 4x mais 4, o gráfico que melhor representa no plano cartesiano é. Então, você tem aí a função, né, x quadrado menos 4x mais 4, e a gente vai construir esse gráfico lá dentro do GeoGebra, tá? Para entender qual que é a resposta. Como a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usando a mesma ferramenta. Então, vamos lá, do zero, tá, pessoal? Então, eu tenho a função lá, x quadrado menos 4x mais 4, e a gente vai construir o gráfico dela. Vamos lá? Então, de novo, ó, do zero, hein? A gente vai entrar em lá, baixar aplicativos, início dentro do GeoGebra Clássico 6, tá? Vamos lá, vamos digitar. Agora vai entrar aquele teclado virtual. Eu posso estar utilizando ele lá, ó, tá vendo? Então, ó, f de x, vamos ver. Vai facilitar agora para mim, ó. Igual a, olha só, eu vou digitar o x ao quadrado. X eleva ao quadrado, percebeu? Olha lá, digitei o 2 elevado lá, vamos vai, ó. Menos, olha lá, ó, 4x, ok, menos 4x, observe que já está construindo o gráfico lá automaticamente, olha lá, mais 4. Olha que beleza, pessoal, já saiu. Percebi que o gráfico aqui, ó, corta no eixo y no 4, percebi que ele corta no eixo no x no 2, né? Com essas informações, eu consigo responder a questão lá, né? Então, olha lá, ele corta aqui no 2, no x, e no 4, no y, tá? Que alternativa que é? Letra A. Letra A. Então, essa construção
você consegue perceber, né? O aluno consegue observar qual é as finalidades aí, né? Para que serve, né? Esse 1 que está na frente do x² menos 4 mais 4. Só que isso vai ficar mais claro agora na atividade que vem, né? As próximas aí. Olha que interessante, essa atividade. Também do Saresp, olha lá, ó, página 91, do caderno Aprender Sempre, do aluno, né? Página 91. Olha que atividade legal para estar discutindo e para vocês conhecerem. Na verdade, aqui a gente vai usar uma outra, né? Um outro subtipo dentro do GeoGebra. Tá? Nós vamos fugir um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? Então, é uma novidade para alguns. Ok? Olha que interessante, ó, Saresp. Se uma função do segundo grau tem o coeficiente a negativo, b negativo e c nulo, né, zero. Então, o gráfico que melhor representa é de qual alternativa? E aí, pessoal? Agora que o negócio fica legal. Tá? A gente vai usar uma outra ferramenta dentro do GeoGebra. Vocês viram que a gente vai fugir um pouquinho do que a gente está acostumado aqui para estar discutindo com vocês. Olha que interessante. E conforme o nosso combinado, né? Lembra, o A negativo, B negativo e o C igual a zero. A gente vai começar do zero, tá? Vamos começar lá desde o GeoGebra.org. Começar desde o bem, né? Devagarinho aí, ó. E como é um vídeo, você sabe que você pode estar parando, você pode estar indo, né? Você pode fazer o que você quiser. Então, olha lá. Você clicou em baixar GeoGebra. Agora tem uma novidade, ó. Nós vamos usar a calculadora gráfica. Calculadora gráfica. Você vai ver que é um pouco diferente agora a tela de visualização. Não é mais aquela telinha lá. Tá? Então, agora usando a calculadora gráfica. Nós vamos digitar o que aqui? F de x. Observem, ó, observem agora. Estou digitando o ax², utilizando aqui o teclado virtual, né? Mais bx, olha que legal, bx, conforme é a definição, né? Ax² mais bx mais c. Olha que legal quando eu dou Enter, o que é que vai aparecer? Automaticamente vai aparecer o que a gente chama de controle deslizante. Deslizante por quê? Porque, olha lá, eu deslizo, olha o que acontece com o gráfico, ele muda. Conforme eu mexo no valor de A, olha que interessante, ele muda. Então, você pode estar perguntando para o seu aluno, olha, se colocar aqui ó, 1 e 1, o A1, B1, o que acontece com o gráfico? E mostrar para ele, né? De forma dinâmica. E se for negativo A? Olha que interessante que aconteceu. Ah, professor, inverteu a parábola. Isso. E se for negativo o B também? O que aconteceu com o gráfico? Ah, ele deslocou para um determinado lado. E o C? Qual a influência do C na construção do gráfico? Olha que legal. Né? Eu posso colocar zero direto? Posso. Ah, mas está pequenininho, não dá para ler. Eu rodo a bolinha do scroll do mouse. Olha que interessante. O gráfico aumenta de tamanho para mim. Né? Aumenta de tamanho. É muito legal essa parte aí, gente. É muito interessante. Vale a pena. Você está discutindo com o seu aluno, mostrando para ele a influência do coeficiente a influência do coeficiente B, né? E do C. Você pode estar brincando ali. Você pode pôr o número que você quiser. Lógico, né? Não convém colocar um número muito grande, senão o gráfico vai perder a visualização. Né? Mas você pode fazer a construção e a explicação para ele, né? Sem precisar. Você viu que ali eu só digitei ax² mais bx mais c, e mudei esse a, b e c, conforme o meu prazer. Observe que na atividade, ele queria só que o a fosse negativo, o b negativo, né? Como eu coloquei aqui, ó, eu posso colocar -2, -1, tanto faz, né? Desde que seja negativo. E o gráfico vai ter essa cara aqui, essa cara aqui. Obrigatoriamente, isso é interessante, tá? Ele vai cortar aqui, ó, no zero, ó, tá? Por quê? Porque o c é o zero. Lembra que o c, ele me mostra no gráfico onde corta no eixo y? Né? A grosso modo, tá? É onde corta no eixo y. Então, olha lá, olhando para esse gráfico aqui, olhando para esse gráfico, qual vai ser a resposta minha? Letra C. Letra C. Olha lá, letra C. Tá? Por quê? Porque ele corta aqui no zero, conforme a gente viu. Como ele é negativo, ele tem a concavidade voltada para cima, né? Tem um ponto de máximo aqui. Opa, falando em ponto de máximo, a gente vai ter alguma coisa que vai discutir isso? Sim. Essa próxima atividade aí, ó, que também é da segunda série e está na página 90. 90, que é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, né? No caso aqui, olha que legal. Então, a gente tem aqui uma atividade novamente da AP, tá? De 2018, ok? Esse exercício está na página do nosso caderno, volume 3, da segunda série. Então, como eu já disse, na página 90. Olha um probleminha clássico também,
né? A gente pode, eu vou mostrar, pelo menos comentar, né? Como a gente resolve isso normalmente de forma algébrica e a gente vai estar construindo isso dentro do GeoGebra também, utilizando aí a ferramenta calculadora gráfica, que eu comecei a falar dela, então eu vou dar uma reforçada, tá bom? AP 2018. Uma bola é arremessada para o alto a uma altura A, em metros, atingida pela bola a partir do ponto de lançamento depois de t segundos. É dada pela expressão A de t, 20t menos 5t ao quadrado. Qual a altura máxima que a bola atingirá? Bom, a gente costuma usar, né? Até coloquei a formulinha aqui, né? Para encontrar as coordenadas do vértice. Quando a gente pensa em ponto de máximo e ponto de mínimo, né? Dentro de uma função do segundo grau, a gente lembra automaticamente das coordenadas do vértice, né? No caso aqui, né? Se eu estou interessado na parte da altura, e a gente definiu aqui que a altura, né, é o eixo y e o tempo o eixo x, né? Então a gente pode pensar que a altura a gente vai usar a segunda parte da fórmula, né? Que é menos delta sobre 4a. A gente pode usar isso também, mas a gente vai construir isso com o GeoGebra. A gente vai pegar essa função, observa que ela está, né, em função de t, né? A de t, tá? Nós vamos colocar igualzinho no GeoGebra, até para mostrar para vocês que a letra que vai ser utilizada ela não influencia muito. O que influencia mesmo é o raciocínio, tá? Então é importante que vocês mostrem para os alunos, né, que não é só x e y, vocês sabem disso, a gente sempre está falando sobre, né? Na física, a gente usa outras letras também, então para não associar sempre a x e y, como a gente já sabe disso, ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? De novo, passo a passo, tá? Então, desde lá do geogebra.org, a gente está usando o GeoGebra online, tá? Então, vamos lá de novo. Põe a funçãozinha lá, a de t, 20 menos 5t ao quadrado. 20t menos 5t ao quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, a gente vai baixar o aplicativo. Olha lá, calculadora gráfica. De novo, calculadora gráfica. Eu vou digitar o quê? Vou digitar aquela funçãozinha lá, a de t igual a 20t's, 20t's, olha lá, 20t's, olha lá, menos 5t ao, vou lá na calculadora básica, vai lá na calculadora, ó, virtual, t ao quadrado. Olha que legal que fez. Opa, mas o gráfico, o que eu faço? Roda o botãozinho do mouse, aquela rodinha do mouse, aí você visualiza. Olha que legal. Ele mostrou para você tanto as raízes, olha lá, x1 e x2, e também mostrou para você o extremo. Olha lá, 2 do x e 20 do y. Adivinha quem que é esse 2 e esse 20? Né? O que a gente está perguntando não é a altura máxima, que é o ponto do y, que no caso aí é a altura, né? Então a altura representada ali, quanto vale? 20, né? 20 no caso, 20 metros. Tá certo? Então 20 metros é o ponto, é a altura máxima alcançada pela bolinha lá. Para finalizar agora, a gente vai fechar com o terceiro ano do ensino médio, volume 3. Também a gente vai fazer algumas atividades. Lembrando que, para não ficar muito repetitivo, uma vez que as atividades de construção de gráficos, de colocar no plano, né, pontos do plano cartesiano, fica muito repetitivo. Então, encontrei essa atividade aqui e a gente vai fazer agora em função de dado um valor para x, a gente consegue calcular o seu y utilizando somente a função f de x. Uma construção bem interessante e vai ser muito proveitosa aí também. Então, olha lá, construindo gráficos com x, f de x. Então, para isso, a gente vai pegar a atividade, as aulas 7 e 8, e vamos trabalhar um assunto diferente, que é funções exponenciais e logarítmicas, né? Então, efetuar operações com potências, reconhecer e definição da função exponencial logarítmica, estabelecer relações entre as representações de funções exponencial e logarítmica, resolver situações e problemas também. Na verdade, a gente vai pegar uma atividade, a atividade número 5, da página 78 do volume 3 do Caderno Aprender Sempre, tá? Então, ele quer que preencha essa tabela, ela é bem maior, né? A gente vai pegar só alguns valores, vai discutir algumas relações, né? Isso graficamente, visualizar como é a construção do gráfico, a gente coloca a função e vai interpretar e vai calcular os valores aqui. Na verdade, ele vai dar os valores para a gente vai simplesmente fazer uma interpretação geométrica do problema, ok? Então vamos lá, preencha a tabela a seguir, represente graficamente no plano cartesiano f de x
é igual a e elevado a x, em que e é aproximadamente 2,7. Na verdade, esse número a gente nem precisa usar, porque ele vai calcular para a gente. E g de x, que é uma outra função, que é o ln, né? O ln de x, logaritmo de x na base e. E h de x, uma função. Essa aqui, identidade, a gente nem vai colocar, tá? Seria essa terceira aqui que eu não coloquei. Então, nós vamos calcular esses três aqui, quando existir, né? Quando for definido, a gente consegue fazer a determinação dessas funções aí. Então, como que seria isso? Vamos lá? Bom, conforme a gente já combinou, né? A gente vai começar do zero e lá. Então, a gente foi lá no geogebra.org, tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai em baixar aplicativos, vamos continuar usando a calculadora gráfica, tá? Essas últimas atividades é tudo calculadora gráfica. Clica no início. A primeira função que nós vamos usar qual que é? F de x, né? Qual é a função? F de x igual a e de x. Então, f de x igual a e de x. Igual a e elevado a x. Tá? A gente pode usar da próprio teclado virtual ali, né? E de x. Olha só que legal, ele já constrói o gráfico para mim. Mas ele está um pouco pequeno, né? Eu tenho como aproximar? Tenho. Mas no caso aqui nem vou usar. Eu vou já direto no outro ponto. Qual é o ponto que eu queria lá? Eu chamei ele de ponto B, né? Ponto B, que na verdade foi dado lá, é menos 1. Agora olha a novidade, ó. Ao invés de eu colocar calcular, ele vai calcular para mim. Eu coloco assim, ó, f de menos 1. Porque eu já dei qual que é a função f, né? F de x. Se eu calcular f de menos 1, olha que legal, ele já vai calcular para mim. Aí eu amplio aqui, ó, eu consigo perceber, ó, o menos 1 do x, ó, menos 1 do x. Quem que é esse 0,3678? Aproximadamente 0,4. É a projeção dele no eixo y. Olha que legal. Então eu coloco a função, né? A função. E depois eu coloco a função do ponto que eu quero. O valor para x eu encontro a imagem dele. No caso aí, o valor para y, tá? E aí, o outro ponto aí, o ponto que a gente vai colocar é o ponto C, né? Qualquer outro valor lá. Vou usar a fração. Aí é que eu quero ver agora. Olha só, presta atenção. É 1/3. Eu ponho 1 dividido por 3. Olha que ele já coloca o número em decimal, né? Uma dízima periódica aí. E agora eu vou calcular o f de quanto? F de 1/3. Olha como é fácil fazer aqui no GeoGebra. F, abro parênteses, 1 dividido por 3. Posso no teclado virtual ou digitar direto no meu teclado. Lá. Vou no virtual de novo. Dividido por 3, ele já transforma em fração. E observa, ele já calcula para mim. Ó. Olha lá, 1, ah, mas não está dando para ver. O que eu faço? Eu puxo um pouquinho. Olha que interessante. Ó. Olha lá, esse ponto aí ó, é 1/3. Para o x, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Ó. 1/3 é 0,333. Olha lá, lá olhando para o eixo x está aqui embaixo. E esse outro número aqui? Quem que é ele aqui? Ó, o 033 está aqui. Quem que é esse 1,39? Quase 1,4. É o correspondente da imagem né, para o eixo y. Vou puxar um pouquinho essa barrinha aqui para poder enxergar um pouquinho melhor. Olha lá, 1,4, né, que é aproximadamente 1,39. Você percebe que ele está bem próximo ali. Tá ok? Tranquilo, né? Então, ó, uma atividade interessante usando o x, f de x. No caso, o x é o ponto dado, né? E ele vai determinar para você o cálculo de quem que é o f de x, no caso do ponto que eu der, e já vai te calcular e já vai te botar no gráfico para você poder visualizar isso aí. Muito interessante. Tá ok? Então, com isso eu consigo preencher, né? Olha lá, 0,376, que a gente tinha calculado anteriormente, e agora 1,395. Nessa sequência, no dia da formação, eu pedi para calcular o menos 2, né? F de menos 2. Deu um tempinho aí. Só que a gente está com o tempinho meio apertado, né? Até pedi para postar lá no Padlet, teve alguns professores que postaram, né? Então vamos fazer ele já, tá? Como é que calcularia o F de menos 2? Olha lá, menos 2, F de menos 2. Lembra que o ponto que eu chamei lá no início era de A, né? Então você põe A igual, abre o parênteses, menos 2 e F de menos 2. E aí, automaticamente, olha lá, menos 2, f de menos 2. Ele vai determinar qual é o valor. Observa que dá 0,135, né? Mas não aparece no gráfico. O que eu faço para aparecer? Puxo o gráfico um pouquinho para um lado, olha lá, e aumento um pouquinho. Lembra da bolinha do mouse, aquela rodinha do mouse? Olha lá, menos 2 do x e 0,135 para o valor para o gráfico, olha lá. Certinho? Ele é só projetar ali no eixo y, você já percebe, ó. Está descrito bonitinho aí, ok? Com isso, a gente preenche o valor aí, ó, o último valor que estava faltando, 0,135, quando a função f de x e elevado a x, o x é menos 2. Ok?
Dando sequência aí, agora a gente vai falar do ln de x, tá? Que é o logaritmo de x na base e. Como que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito, tá? Vamos continuar utilizando o mesmo recurso, né? Voltando lá no início do geogebra.org. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos seguir a sequência aqui. Então a gente vai lá em baixar aplicativos, vai lá em calculadora gráfica. E aí o que a gente vai fazer? Vai digitar a função f de x igual a quanto? Nós vamos falar do ln agora? Então ln de x. Lembrando que eu primeiro tenho que digitar a função. Sempre digita a função. Ele vai plotar o gráfico para mim. Observe a característica do gráfico do ln, né? Totalmente diferente do gráfico da exponencial. Olha a curva, né? Uma curva com essa característica aí. Bom, agora a gente vai usar os pontos, né? Aqueles pontos lá. B, C e por último A. E a gente vai ver que uma coisa interessante vai acontecer com alguns pontos aí. Algumas características. Então, por exemplo, o primeiro que a gente vai usar é o menos 1. Então, como é que eu vou determinar o valor para y, para a imagem de menos 1? F de menos 1. O que vai acontecer? Olha que interessante. Vai acontecer uma coisa curiosa. Se a gente observar o gráfico, ele não corta aqui, ele não atravessa para esse lado depois do zero. Então, o que acontece aqui? Olha lá, ele não atravessa. Então, não tem valor, né? Ele não chega nesse valor. Não existe valor, não está definido um valor para f de menos 1. E para o outro ponto, o ponto C, que é 1/3, será que tem? Será que positivo tem? Vamos jogar aqui, ó, 1 dividido por 3, ah lá, 0,333. Ele é positivo, x, não é? Então vai existir um valor para ele sim. Certo? Por quê? Porque todos os valores a partir do zero, sem ser o zero, né? No caso do ln de x, terá um correspondente em y. Vamos provar lá? É f de 1/3. 1 dividido por 3. Vai lá no teclado virtual, ó, 1 dividido por 3. Olha lá, ó. Achei o valor ali, ó. Menos 1,09. Olha lá. Quando o x for 1/3, o f de x vai ser menos 1,09. Se você olhar no gráfico ali, olha lá, ponto C, olha lá, ó, menos 1,09. Menos 1,09, onde está no gráfico ali? Ó, vamos ver? Basta olhar aqui, ó. Olha no eixo aqui, ó, menos 1,09. Percebe que é um pouquinho, né, abaixo do menos 1. Tá certo? Bom, com isso a gente consegue colocar esses dois valores no gráfico. E os outros valores ali, ó, o menos 2. Como é que a gente vai fazer? Que é o ponto A. Menos 2 agora lá. Menos 2 vai ser o quê? Menos 2. Bom, a gente já tem algumas dicas, né? A gente sabe que para menos 1 não existe. Será que para menos 2 vai existir? Põe aí, f de menos 2. Né? Observe que o gráfico nem atravessa o zero, né? Então provavelmente vai acontecer a mesma coisa, né? Não está definido nesse ponto. Para menos 2, não tem valor para menos 2. Por isso aparece esse ponto de interrogação. E o gráfico da função logarítmica, no caso, aí, não corta. Pode observar, ele vai para o infinito, mas ele nem chega nem a atravessar o eixo, né? O eixo y. Consequentemente, esses valores o quê? Não estão definidos. Foi pedido para que vocês postassem as atividades, né? A resolução dessas atividades lá no Padlet, mas no caso, a gente nesse momento simplesmente só está citando ela, lembrando isso vocês. Tá certo, pessoal? Bom, com essa formação, eu espero de coração ter ajudado vocês. A intenção é que a gente crie e procure ferramentas, auxilie os professores aí na melhoria do ensino, naquilo que é possível também, né? Inclusive, a gente aceita sugestões de vocês, por favor. Pode estar ligando no núcleo, né? A gente logo vai estar mandando para vocês também algumas questões. Já comecei a fazer isso no dia da formação, perguntando o que vocês gostariam que a gente trabalhasse com vocês, que a gente estudasse o material para poder preparar voltado às ações do currículo, tá? Para que a matemática, pela importância que ela tem, ela sempre seja vista como uma disciplina que tenha muitos recursos para ser estudados e aplicados, para facilitar a compreensão dos nossos alunos, né? E a transmissão das informações que nós, professores de matemática, tanto almejamos que os nossos alunos adquiram, possuam e dominem, ok? Agradeço muito a presença de todos, né? E peço que vocês não esqueçam aí da participação sempre e apliquem as atividades na sala de aula, tá? Logo vai ser cobrado as ações, vai ser solicitado que vocês enviem fotos
né, desse material sendo desenvolvido, logicamente, não só as atividades que eu fiz com vocês, mas outras atividades que também dá para ser aplicado. Vocês perceberam que várias atividades do primeiro ano e do segundo ano elas se repetem. As atividades de plano cartesiano no segundo ano se repetiu também, no primeiro ano e no terceiro. Para não ficar repetitivo, eu fui tentando pegar uma parte de cada exemplo, ok? Então, agradeço a todos, uma ótima semana para todos aí e até uma próxima formação.